interessante, que a gente vai trazer um case de implantação do Brainlaw, falar um pouquinho sobre a implantação, o mapeamento dos fluxos, desde o início da operação e da contratação da Magalu, né, do Brainlaw pela Magalu. Então, eu já agradeço aqui o Felipe Pacheco, que é o coordenador de Legal Operations lá da Magalu, o Gustavo Coelho, que é meu sócio aqui no Brainlaw, e todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo depois aqui, eternizando o podcast do Brainlaw, tá? Então, muito obrigada pela participação de vocês. É uma satisfação poder contar um pouquinho disso, assim, para nós também sempre é uma melhoria contínua, um crescimento contínuo, né? Não só da operação de construção, adaptação do software, mas também de parceria com os clientes, assim, o que a gente quer realmente é ter essa proximidade, é poder ter uma parceria no desenvolvimento, né? Desde o início a gente já conseguir colocar a operação em parte em funcionamento para que o cliente continue enxergando, né, o valor daquilo que ele está adquirindo. Então isso é mais importante para nós, assim, né? Essa questão de trazer um pouquinho da proximidade. Isso tem tudo a ver com metodologia ágil, com o legal design que a gente fez. Então, eu vou contar um pouquinho desse passo a passo junto com o Gustavo e o Felipe aqui. Mas já queria passar aí a bola para o Gustavo apresentar o nosso querido e se apresentar aí também. Legal, obrigado, Gi. Bom, eu sou o Gustavo Coelho, sou um dos founders aqui do Brainlaw, né? E junto com a Gisele a gente lidera aqui toda a operação da empresa, né? E falar desse case hoje aqui da Magalu, para nós é um motivo de muito orgulho, porque a gente conseguiu, nesse projeto, aplicar todo o conceito e tudo o que a gente acredita em termos de sistema jurídico corporativo, né, do Enterprise Legal Management. E é um trabalho de cocriação com o cliente, de implantação de fluxos, de revisão de processos, de estratégias, né? A gente conseguir um projeto robusto como esse, integrar a estratégia, a tecnologia, as pessoas, uma visão muito focada para negócios e com uma parceria constante e como a gente estava falando aqui na prévia, traz uma melhoria constante disso, né? E o Felipe Pacheco aí, que é nosso cliente, amigo, parceiro aí, ele nos ajuda muito nesse processo, né? Ele lidera uma frente muito importante no Magazine Luiza, né? Que é a frente de Legal Ops, que é algo bastante inovador e uma tendência de mercado aí nas grandes empresas. E é o motorzinho aí do projeto, né, que a gente tem que estar sempre nos incentivando e nos ajudando aqui a trazer melhorias como um todo para esse projeto, né? Então, queria fazer essa introdução rápida, né, agradecer, Felipe, sua participação aqui no webinar para a gente falar desse projeto. E já agradecer por tudo que a gente tem conquistado juntos aí durante esse ano, né? Foi um ano bem complexo, né? A gente está praticamente completando agora um ano aqui do início do projeto. A gente fez as primeiras reuniões de workshop em outubro de 2019, né? Em janeiro a gente já estava todo contencioso dentro da plataforma rodando, com os escritórios, etc. E de lá para cá evoluindo bastante com as melhorias que foram sendo trazidas pelo time da Magalu, né? Então, é um grande prazer aí ter você aqui e ter você como nosso cliente, nosso ponto focal lá na Magalu, tá? Obrigado aí, passo a palavra inicial para você. Show de bola, Gustavo. Primeiro, eu que agradeço, né, o convite seu, da Gisele, de estar aqui hoje trocando uma ideia sobre esse assunto gostoso de debater, né, que é duas coisas que eu gosto bastante, Magalu, minha casa, e o Brainlaw aí, que é um baita projeto que eu trabalho todos os dias nisso, e tenho ficado muito feliz de trabalhar junto com vocês, né, nessa melhoria constante que você citou. Foi o que você falou, passou um ano, passou voando praticamente, né? Já era um projeto ousado no começo,
e algumas coisas deixaram ele ainda mais ousado, né? A gente precisou encurtar um pouquinho o período de mapeamento, né? Por alguns motivos que não vem ao caso, mas precisamos, né? A gente teve troca de equipe interna no meio do caminho, né? Pessoas saindo aqui da área de operações. A gente já teve até pandemia no meio, né? Então, a gente teve que nos adequar bastante para conseguir fazer essas entregas, mas tem sido muito recompensador, né? E só antes da gente prosseguir, eu acho que teria duas pessoas aí que eu teria que citar aqui, né, para a gente falar desse case. Primeiro é o meu chefe, né, José Aparecido, que é o diretor lá de Legal Techs, que foi uma pessoa que acreditou, né, no projeto desde o começo, pois quem fez as aprovações internas, né, acompanhou bem de perto o que o software jurídico, o hub jurídico Brainlaw oferecia de melhoria, né, e acreditou nesse projeto. E o meu antecessor, né, que é o Eduardo Oliveira, hoje não está mais com a gente no Magazine, né, hoje é head de produtos na parte, mas ele era o antigo coordenador da área que estruturou esse projeto no primeiro momento, né, que foi quem fez os primeiros contatos, foi quem fez os primeiros desenhos com o Gustavo, né, e trabalhou forte aí no início da implementação, e depois eu tive o prazer de assumir essa continuidade aí desse projeto tão interessante. Então, só fazer menção a essas pessoas aí, eu acho que merece, e devolver a palavra para a Gisele para a gente tocar um pouquinho sobre o case. Com certeza, Felipe. Bom, vamos lá, eu vou começar aqui já contando um pouquinho de como que foram os primeiros passos do projeto, né? Como você falou, o Eduardo teve um papel fundamental aí no início, junto com o Gustavo também, para a gente poder alinhar como que seria toda o projeto e a implementação, né? Então, a gente fez alguns alinhamentos e foi muito rápida a tomada de decisão aí por parte da diretoria da Magalu, então a gente também só tem a agradecer a isso, né? Então, desde o início, foi assim, projeto tempo recorde todo momento, e como disse o Gustavo, em 3 meses a gente estava com toda a operação do contencioso, escritórios, todo mundo alinhado para o uso do software e colocar as informações necessárias aí para deixar a Magalu 100% no hub, né? Bom, então a gente começou primeiro com o mapeamento de fluxos, né? Isso foi a primeira etapa, assim, para poder já engajar o time, trabalhar de forma colaborativa, todo mundo que está envolvido na operação participou, né? Então foi assim uma visão muito das dores do dia a dia, o que precisava melhorar, e já trazendo nesse mapeamento, usando o legal design que a gente fez os workshops com as áreas, já trazendo as melhorias, né? E os pontos que o Brainlaw ia trazer como automação, e muitos deles, né? A gente ainda tinha operação muito manual em alguns casos, então toda a comunicação a gente conseguiu internalizar dentro dos fluxos, no desenho mesmo, né? Então, assim, toda a construção, primeiro a gente ter uma big picture do jurídico e conseguir falar, opa, aqui o Brain vai ajudar nisso, 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 né? Então, acho que foi um momento, assim, um kickoff perfeito ali para a gente realmente ter o sucesso no projeto. Para nós também foi super desafiador, porque eram muitas áreas, né? Então, só contencioso, a gente tem mais de 3 áreas, grandes áreas envolvidas, né? Que tem muita adaptação. Então, o Gustavo com uma expertise muito mais no contencioso, focando nisso, eu muito mais em contratos e consultivo, mas a gente, né, trabalhou a 4 mãos com o time, e isso foi importante, né? No dia do workshop mesmo, né, Felipe, a gente viu o engajamento das pessoas, todo mundo se sentindo pertencente a esse processo, porque a gente sabe que a alteração de um software de gestão, ele é um processo difícil, né? Um processo moroso em grandes casos, e nem sempre é tão efetivo, porque justamente não tem o engajamento de todas as pessoas aí do jurídico. Então, a gente teve isso, essa abertura muito grande na Magalu, que foi fundamental, assim, para o sucesso. Então, mapeando todos os fluxos de todas as áreas, a gente teve aqui 4 workshops no primeiro dia, já montando times diferentes. Então, cada time, por exemplo, no trabalhista, a gente tinha 2 times diferentes. Então, a gente foi batendo os fluxos que cada um fez, para daí trazer e enxugar as melhorias. Isso foi também muito legal, porque não é só uma visão de um workshop que a gente vai ter.
a gente vê a visão do time mesmo, né? Discordância em alguns momentos, não, isso aqui não deveria ter sido feito dessa forma. É a hora de se questionar mesmo sobre o processo. E tem uma frase que eu sempre digo, né? Não traga para o online o que você faz de errado no offline. E ali foi o momento da gente olhar e falar, não, aqui a gente precisa tirar, precisa mudar. Então, mesmo quando o Felipe falou um pouquinho antes da gente começar o webinar, né, que ele sentou, mapeou, mas sempre tem alguma coisa que no momento a gente vai ajustando. Então, internalizar esse conceito de que há mudanças recorrentes e a gente precisa se adaptar à realidade do cliente é uma coisa que o time do Brain tem feito muito bem, assim, né? Então, o Flávio também é um cara que está super aí na operação junto com a gente, o desenvolvimento, todo o time do Brain aí também participando efetivamente das reuniões. A gente consegue fazer isso, dar atenção, porque a gente tem projetos rodando de forma simultânea, mas a gente tem se organizado tudo conforme metodologia ágil para dar conta, né, dessas demandas. Então, assim, foi para nós esse momento de mapeamento bem importante, né, Felipe? Até se você quiser comentar um pouquinho aí sobre como que foi, também a experiência do lado da empresa, né? A gente propôs isso já como kickoff, então daí para frente você também mergulhou muito em todos os projetos, né? Acho que participando de todos os workshops também, né? Esse início foi bem bacana, Gisele. Acho que montar esses times com pessoas de diferentes áreas e diferentes frentes de atuação foi fundamental, né? Então, a gente tinha no time um advogado do jurídico interno, né, ou o gerente do jurídico interno daquela área, né, contencioso civil, trabalhista. A gente tinha alguém do fluxo de pagamentos ou alguém de cadastro ali também, né, dando os pitacos de como tinha que ser o fluxo, né. Então, a gente não deixou cada um na sua caixinha, né, olhando só aquilo que fazia. A gente teve essa visão cross, que é fundamental para ver como que essa mudança vai impactar todo o fluxo, né? Desde o começo da captação, de uma publicação, do cadastro disso no sistema, até o final, até o encerramento, né? O cumprimento de todas as obrigações e o encerramento do processo. Essa visão cross, eu acho que foi fundamental para mapear os fluxos e garantir que a operação toda estava sendo contemplada ali, né? A gente fala muito aqui no Magazine de uma visão 360, né? Olhar para todos os lados, ter um giro completo para você não deixar nenhuma área de fora, não deixar nenhuma ponta da operação de fora, né? Isso foi bem bacana. Esse kickoff foi legal, o pessoal ficou muito animado, né? Por causa da metodologia que foi utilizada, né? A gente tenta fazer aqui medidas de inovação sempre, né? A empresa tem crescido muito na parte tecnológica, né? Isso era até um case, né? Como que o Magazine tem ficado digital, e o jurídico vai junto, né? Então, a gente tenta trazer todas as melhores inovações tecnológicas, uma delas sendo o Hub do BrainLaw, mas essas metodologias utilizadas para traçar esses fluxos deixou todo mundo muito empolgado, né? Porque a gente não olhou também só o que precisava, né? A gente deu uma passadinha, a gente já começou a olhar as dores, né, do antigo software e como que a gente poderia melhorar aquilo. Óbvio, olhar o básico, olhar a operação, o que não pode parar, é essencial numa troca de software, né? Porque o pessoal está muito acostumado com o antigo, né? Então você vai ter um primeiro momento ali de quebra de paradigma, né? E tudo precisa estar garantido que vai acontecer. Agora, quando você sensibiliza, tem empatia com a pessoa e fala, me conta o que está tendo de problema, que a gente pode te ajudar, talvez não agora na implementação, mas daqui 2, 3 meses, daqui 6 meses, a pessoa vislumbra a melhoria dentro do software, né? Eu acho que isso que deixou todo mundo muito empolgado com essa reunião de kickoff, né? Todo mundo viu dentro do fluxo um fluxo perfeito que poderia ficar, né? Óbvio, a gente ainda não chegou no fluxo perfeito, mas só de você ver que isso é possível no futuro, você já fica muito mais empolgado com a plataforma, né? E, óbvio, a gente não chegou no fluxo perfeito, mas a gente avançou já bastante, né? A gente colocou a operação de pé em um tempo muito rápido e já fez várias melhorias no dia a dia de vários times, várias equipes, né? A gente vai até comentar um pouquinho daqui para frente. E falando sobre mapeamento, a gente discutiu muito essa agilidade no mapeamento, que é essencial, né? Porque você precisa que todo mundo esteja engajado, conectado
para a virada de software dar certo, né? Se o assunto esfria e os fluxos se perdem, depois para você retomar é muito difícil, né? Então, a agilidade nesse momento é essencial, você mapear. Aqui do nosso lado, a gente já correu para atuar junto a todas as áreas, né, as devolutivas, das guidelines, né, que o Gustavo vai falar um pouquinho também, mas a gente tentou dar o máximo de agilidade do nosso lado também para não deixar o projeto esfriar, né. E uma coisa muito importante nesse ponto aqui, além da agilidade, é o detalhamento e você ter esse registro apurado, né? Porque a gente passou por desafios, por exemplo, igual eu comentei, né, Gustavo, de troca de equipe interna aqui do jurídico, né? E se a pessoa é um ponto focal do projeto, e aí? Se você não tem isso registrado de uma forma fácil, de uma forma que é possível ser aproveitada e ser passada para praticamente qualquer pessoa dentro do departamento, você acaba tendo uma falha muito grande aí na troca, né? Felizmente, a gente tinha, né, tudo isso registrado e conseguiu superar isso, né, essa troca interna. Perfeito, Felipe. Até vou pedir para o Gustavo deixar. Agora é ele que vai falar, né? Mas enquanto a gente estiver falando, deixar mutado, que está dando um eco aqui, eu acho que deve ser do microfone do Gustavo. Que quando o Felipe fala, ele faz um eco aí. Mas até, Felipe, só complementando antes de passar para o Gustavo vai falar um pouquinho depois, né, desse mapeamento aí, envolvimento de todas as áreas, como que a gente procedeu com a questão dos guidelines, né, para poder fazer a validação aí junto com o time de vocês. Mas até um parênteses, né, Felipe, estava me lembrando aqui, a gente também envolveu outras pessoas da operação, né, a gente teve aí a Luísa Cred, SAC, né, o pessoal que faz a homologação também dos fornecedores, que foi fundamental, assim, então, isso realmente, como você falou, né, as equipes multidisciplinares participando com visão, até teve alguns workshops que a gente convidou o escritório também, que estava muito envolvido na operação, na questão mais administrativa, e que foi fundamental, né? Então, isso é muito, muito legal, assim, de ver todo mundo engajado já no início do projeto. E uma outra coisa também que eu tenho visto, sabe, Felipe, que acho que você vai comentar aí no final, que é a questão da gente integrar todas as soluções, né? O Magazine sempre foi muito conhecido, assim, por ser um jurídico muito à frente, trazer muita metodologia diferente, trazer, né, sistemas todos, assim, de ponta, e aí depois disso tem que realmente fazer uma conexão disso, né? Não é a gente contratar ferramentas separadas e aí depois chega um momento que mesmo os grandes sentem, opa, não, eu preciso de um ambiente mais único e que se converse, né? Então, uma coisa que a gente tentou fazer aí desde o início do projeto. Mas deixa também para o Gustavo contar um pouquinho da sequência aí do nosso trabalho. Legal. Só em relação a esse kickoff, né, eu acho que hoje eu estava numa reunião anterior aqui também com um parceiro nosso do Magazine Luiza, e ele falou uma coisa que tem muito a ver com isso, né? A gente tem que gastar 80% do tempo afiando o machado e 20% cortando a árvore. Então, esse trabalho de kickoff, de implantação, de mapeamento de fluxos, de trazer todos que serão afetados pela implantação daquela solução para o processo de cocriação e de entendimento, né? Ele é muito importante porque a gente ganha, isso que o Felipe falou, que é a velocidade na solução, na implantação, na adequação, no entendimento de todo mundo que vai ser afetado, porque todos nós temos aquela questão de que, poxa, eu estou muito acostumado a trabalhar dessa forma, eu tenho um volume de trabalho gigantesco que me ocupa o dia inteiro, então eu tenho que fazer uma mudança que ela seja o mínimo impactante, e para isso esse planejamento é muito importante. E achei, Gi, que você foi muito modesta aí para falar de todo o trabalho que você com o seu time aí da High Law fez, né, que é também um diferencial que a gente acredita no Baylor, né? A vinda da Gisele como sócia para o Baylor foi muito com esse... A gente se conheceu numa dinâmica de legal design que ela fez em um outro projeto que eu estava participando, e a gente falou, poxa, isso para implantar o Baylor é uma ferramenta sensacional, porque a gente consegue, em uma manhã, trazer todos os envolvidos e entender aquelas dores, as necessidades, né? E esse resultado desse workshop
né, ele se concretiza num manual de procedimentos, num guideline do fluxo de trabalho de cada área que a gente mapeou, profissões trabalhistas, profissões civil, contratos, societário, imobiliário, enfim, todas as áreas gerenciadas ali dentro. E a gente entra em seguida num processo de validação desses fluxos com cada uma das áreas. Poxa, está aqui o resultado do workshop, faz sentido, não faz? Eu até lembro uma ferramenta que vocês utilizaram, né, Giba? A Gisele, né, também que tem a outra Gisele do seu time aí que também participou, que no final tinha lá o news, né? As notícias do dia seguinte da implantação. Então, cada área tinha que escrever lá, poxa, se tudo isso que eu falei aqui der certo mesmo, qual vai ser a notícia no dia seguinte da implantação? E a gente tem esses materiais, né? Então, é muito legal, porque depois a gente retoma isso e fala, pô, a gente, essa parte do projeto evoluiu, essa não evoluiu, isso aqui a gente viu que não fazia sentido e mudou no meio do caminho. Então, esses guidelines que saem, que são os manuais de procedimento, depois eles viram manuais de treinamento para todos os envolvidos, escritórios, terceiros, legal techs que estejam eventualmente plugadas nesse processo, né? Então, a gente plugou algumas aí no processo da Magalu, e eles também viram a ordem de serviço para o nosso time técnico do Brainlaw ligar as pontas, né? Parametrizar as pontas e permitir que o usuário, na hora que ele entre na plataforma, acesse o painel de trabalho dele e tenha lá as tarefas que ele mapeou, que eram as tarefas dele. Então, eu destacaria nesse momento quão importante é esse trabalho de startup. A gente se preocupa muito com isso no Brainlaw, em todas as implantações que a gente faz, não só as implantações como essa da Magalu, que é uma implantação que a gente fala consultiva, né? Mas também nas implantações que a gente tem de plug and play, né? Que são departamentos jurídicos de menor complexidade, mas que também necessita ter esse trabalho de mapeamento inicial para que a gente seja muito assertivo, né? E traga as pessoas que vão ser impactadas para esse processo, né? Então, acho que isso é algo de muito valor para nós do Brainlaw, né? Porque cada startup desse, cada kickoff, cada cliente novo, a gente aprende um pouquinho mais, né, com eles, e para a próxima etapa que a gente for seguir, a gente traz toda essa bagagem de conhecimento para auxiliar, né? E aí, queria até passar a palavra para o Felipe, né, para ele falar um pouquinho dos guidelines, como que foi essa adaptação aí do time envolvido. Eu sei que a gente teve, logicamente, no caminho algumas dificuldades, né, de adaptação, mas a gente conseguiu que rodasse rapidamente e fosse trocando o pneu aí com a corrida em andamento, né? Eu queria passar a palavra para você para falar um pouquinho desses guidelines, desses manuais. Foi igual eu falei no começo, né, Gustavo? A gente precisou adiantar um pouquinho as coisas, né? Então, a gente precisou pôr de pé um pouco antes do esperado a plataforma, mas estava lá, né? 1º de janeiro ela estava lá disponível, a gente começou a rodar nela. Esse processo dos guidelines foi interessante, né? Porque você mapeia no papel e, tudo bem, essa é uma faceta, né? Você tem todo o fluxo desenvolvido. Mas a partir do momento que você começa a usar a plataforma, né, no dia a dia, é que você começa a ver as diferenças daquilo que você estava acostumado a fazer, né? Ah, mas isso aqui eu tirava um relatório para fazer. E agora? Fiquei perdido, né? Porque na nova ferramenta, o que a gente tenta com o Brainlaw é traçar fluxos de trabalho, né? Ter cada um no seu painel, nas suas caixas, né? Aquilo que já a pessoa precisa fazer, para ela não ficar justamente tirando relatório, tendo que fazer conferência manual, tendo que falar por fora da plataforma, né? Então, além da dificuldade do mapeamento, de implantar, de desenvolver, você tem a dificuldade de, às vezes, mudar um pouco do mindset, né? Das pessoas que vão lidar com aquela plataforma, né? Então, quando você coloca o sistema de pé
e a pessoa fica um pouco perdida nesse começo, você também tem que ter um acompanhamento próximo para garantir que está todo mundo entendendo o que está acontecendo com o sistema, né? E aí também, até agradecer aí o Gustavo, né, pelos vários treinamentos que foram dados nesse momento, né? Então, foram treinamentos com os escritórios para passar os fluxos que estavam sendo implementados, né? O painel inteiro do escritório, o que cada linha representava, como que eles atuariam utilizando aquele painel, né? Os treinamentos com o jurídico interno, os treinamentos com as equipes de back-office, do cadastro, de subsídio, né? Até aí era mais uma dificuldade do processo também, né? Porque a gente tem as bases divididas entre São Paulo e Franca, né? A gente tem o escritório central em São Paulo, mas tem um escritório também em Franca, onde ficam várias equipes. Então, a gente precisou muitas vezes nos dividir, né? Para atender todo mundo ao mesmo tempo, para garantir que estava todo mundo na mesma página. Mas foi muito bacana essa validação, tanto esses treinamentos quanto as validações dos guidelines, né? Porque ali ia estar o script de tudo que a gente ia trabalhar nos próximos meses, né? Então, essa volta com as pessoas internas, com as equipes internas, fala, gente, ó, vamos colocar no papel tudo que a gente precisa, né? Vamos pensar com a cabeça do futuro, o que a gente quer, o que a gente espera para o futuro. Essa parte foi essencial para a gente ter esse script dos próximos meses, né? Porque, como a gente já falou várias vezes, é um projeto complexo e robusto. E por mais que algumas surpresas apareçam no meio do caminho, não tem como você redirecionar 100% do projeto, né? Então, a pedra base ali, né, esse script básico, precisa estar muito bem feito para dar os próximos passos da implementação. E também falando um pouco de integrações, foram várias, né, Gustavo? Esse, na verdade, foi um dos grandes atrativos também do Brainlaw, né? A facilidade de se conectar com novas soluções do mercado. Essa é uma necessidade que a gente sentia aqui, justamente por estar perseguindo, né, cada vez mais inovação, cada vez mais tecnologia. Quando você está nesse caminho, né, nessa corrida pelas melhores medidas de tecnologia atuais do mercado, você constantemente vai estar contratando, vai estar plugando novas coisas na plataforma, no hub, né? Então, já aí na implementação, e até agora, a gente já teve várias integrações de sucesso, né? Desde o cadastro, trazendo nossa empresa de captação, né? Para as publicações caírem direto no sistema, a nossa empresa de OCR, né, já encaminhando essas publicações para uma leitura automatizada por robô ali para a gente ter o cadastro, né. A gente teve também a integração com qualificação de subsídios, né, essa está mapeada, ainda não está 100%, mas a gente tem a empresa de qualificação, se o subsídio foi procedente, forte, fraco, se ele é improcedente, né, como que a gente vai atuar ali de acordo com o briefing que a gente tem. A integração com nossa plataforma de acordos, né, para provocar acordos nos processos em qualquer momento que o escritório se sinta à vontade para fazer isso, né. Tem mapeado também integração com a assinatura digital nos contratos, né, para a pessoa não precisar sair da plataforma para mandar para assinatura. Dentro do Brainlaw mesmo já acabou o contrato, acabou as revisões, já dispara a assinatura, né. A nossa integração com o BI, nossa ferramenta de BI, né, tocado pelo Legal Insights também, que, aliás, é outro atrativo, depois eu queria até falar um pouquinho disso, né, os dados no Brainlaw, né, como que a gente pode consumir isso com facilidade. E talvez a integração mais robusta que a gente fez, talvez não, de longe a mais robusta que a gente fez e que daria um webinar inteiro separado, né, Gustavo, foi a integração com o Oracle, que é a ferramenta financeira da empresa, que é uma ferramenta super robusta, de uma parte super sensível do departamento, né, que são os pagamentos, todos os pagamentos do departamento são processados ali, né, as despesas judiciais, do contencioso civil, do contencioso trabalhista, tudo isso tem que passar pelo Oracle, então tem que ter a ordem de compra sendo criada, sendo aprovada, tem que ser integrada no contas a pagar, tem que ser mandada para o banco, tem o retorno bancário. Eu preciso ter o controle disso tudo em conexão com os escritórios, né? E a gente conseguiu bolar de um jeito com o Brainlaw que ficou muito bacana e muito automatizado, né? Esse que é o mais legal. Você conseguir enxugar os fluxos das pessoas que trabalham
nesse meio, né? Desde o escritório startando o pagamento que ele precisa na plataforma, passando pela gestão de pagamentos, que tem que processar isso, as aprovações internas, né, para ter aquele valor pago, e as devolutivas, né? Eu consegui pagar aquilo? Não, por que não? Sim, está aqui o comprovante, né? E a gente já conseguiu fazer isso de forma automática. O escritório starta, as pessoas dentro do sistema já startam para o Oracle, sem precisar entrar no Oracle, né? Todas as aprovações vão acontecendo, o retorno também pelo Brainlaw, né? Uma comunicação interativa, ó, a ordem foi aprovada, ó, a ordem integrou lá no contas a pagar, ó, agora foi pago. Já busca o comprovante direto na integração, né? Então, essa integração foi muito bacana. Dá para a gente gravar um programa inteiro falando só dela. E foi uma integração de implementação que já teve um ganho muito grande para as áreas envolvidas, né? Foi uma das priorizadas também, né, Felipe, lá no início. Se a gente começou a mapear em outubro, né, concluímos o mapeamento e o guideline, a gente em 2 meses, porque dia 1º de janeiro já estava rodando aí a plataforma, né? E aí a gente depois só foi ajustando essas questões das APIs, né, Gustavo? Não, legal. Isso, muito bem lembrado. Dá para a gente fazer um webinar só dessa integração aí, né, Felipe? Mas o que é importante disso, assim, a gente tem alguns parâmetros de trabalho, algumas crenças que a gente tem no Benlo, e uma delas é trabalhar com workflow, né? Então, a gestão à vista, painéis de trabalho e o workflow de trabalho. Quando você tem um manual de procedimento estabelecido com todo o fluxo, o workflow de trabalho que a empresa vai ter ali dentro, e aí você começa a plugar essas soluções terceiras, né, que é um conceito que a gente acredita no Benlo, do conceito de organização exponencial, né? Foca os nossos esforços naquilo que é o nosso core e traz os parceiros, ou nossos, ou dos clientes que têm a especialidade específica, a gente pluga exatamente naquele momento do workflow que integra com a etapa de trabalho dos usuários. Então, como o Felipe colocou, né? Está o escritório na ponta do Acre lá, fazendo um pedido de pagamento num processo, né? Ele já starta, na hora que ele faz esse pedido, já starta a tarefa no painel de trabalho da pessoa responsável para direcionar esse pagamento para o Oracle, né? E depois as APIs disponibilizadas pelo Oracle, que a gente plugou, ela vai fazendo o callback e devolvendo para nós. Já foi aprovada, não foi, gerando logs disso, andamentos, né? E dentro do workflow de trabalho para que as pessoas tenham uma visibilidade no seu painel daquilo que está acontecendo, né? Algo vivo ali dentro do trabalho que a gente faz. E isso está muito relacionado com o que eu disse, né, dos manuais, quão importantes são os guidelines que a gente desenha e viram as ordens de serviços, né, que caem na mão dos nossos técnicos para eles ligarem esses fluxos, né? E aí a gente tem tanto o que a gente prioriza nos momentos, depois a gente vai fazendo o cronograma, né, de implantação, o que será priorizado, prioridade 1, prioridade 0, prioridade 2, 3, 4, e aí a gente utiliza a metodologia ágil para esse desenvolvimento, né, com muito apoio da Gisele também nesse processo, né, que ela nos ajuda bastante lá com o time técnico, né, Gi? E aí queria que você falasse um pouquinho como que é essa estrutura aí que a gente tem feito com o Thiago, com o Leonardo, né, com o Gicas, o Flávio, o Alessandro, que são o pessoal aí que está por trás aí, são os cérebros por trás de tudo que a gente faz aí, né? Eles são os moleculares, né, Gustavo? A O Felipe tecnologia já conhece essa molecular. piadinha. Mas, exatamente, assim, o que eu acho que é bacana a gente como organizar isso dentro, né? A gente tem, eu aqui colocando o chapéu da Highlaw, né? A gente até tem um e-book do Jurídico Ágil, que é de trazer um pouquinho da visão do ágil, da tecnologia com o jurídico. E até se a Thaís, acho que a minha sócia Thaís pode colocar também um link para o pessoal, quem quiser baixar também pode baixar o e-book, que ele fala bem assim quais são os princípios do ágil, né? E se você olhar os 12 princípios do ágil macro, né, os valores, etc, vem muito o nosso projeto. Felipe, até fica uma sugestão para você aqui, porque a gente enxerga bem essa questão da parceria com o cliente, sabe? Então, a metodologia ágil,
ela é uma questão cultural e a gente vai trazendo isso com o dia a dia, né? A gente tem reuniões semanais aí para passar todos os kanbans do time, né? Tem uma organização, a gente tem um Scrum Master ali que é o Thiago que toca tudo isso para nós, organiza prazos e etc. E aí, para cada um do time já tem muito claro, né, quais são as OS, quais são os serviços que estão priorizados e tudo mais. O Gustavo também sempre faz esse acompanhamento. Então, a gente tenta organizar o time para poder absorver todas essas demandas, né? Não é só, a gente não tem só Magalu de cliente, a gente tem vários outros aí que também estão na fase de implantação, né? Outros projetos maiores, outros menores no modelo de plug and play, mas que também, né, a gente dá a mesma atenção. Então, tudo isso tem que estar no looping do pessoal, né, tendo uma priorização. E o valor do ágil é justamente isso, a gente colocar software em funcionamento, né? Quer dizer, oferecer para o cliente algo que ele já enxergue valor. Então, em 2 meses estava lá, a operação parcialmente estruturada, mas já estava lá, comunicação com o financeiro, com o Oracle, que também é super importante. Então, a gente foi priorizando, né? E eu acho que a visão do Eduardo antes e daí depois a tua, né, Felipe, de dar sequência nas priorizações, foi fundamental, assim, para nós. Então, o que é mais importante, o que a gente pode deixar para né, aliviar um pouco o time. Então, essa parceria, nossa, foi muito legal, assim, e tem sido, né, porque a gente continua nas melhorias recorrentes aí, concluindo testes e tudo mais. Então, a gente usa um pouco, né, do design e um pouco da metodologia ágil para dentro do jurídico. E eu acho que a parte de operações aí que o Felipe toca, é bem isso, né? Poder enxergar o macro e ver o que ele vai priorizar, o que realmente está demandando mais do time lá, o que precisa ajustar. Então, é essa forma como a gente organiza internamente, né? E coloca essas priorizações aí da Magalu no nosso roadmap, que não é pequeno, né? E aí tem todos os chamados, organizações que a gente tem aqui para fazer. O nosso time tem sido incrível, assim, uma parceria muito legal. Então, acho que a organização via Kanban, também com a participação do cliente, né, Felipe? Toda semana lá a gente batendo a parte de prioridades e o que precisa fazer em termos de, sei lá, qualquer novidade aí que a gente não tinha inicialmente mapeado. A gente discute também se vale a pena fazer ou não. Às vezes a gente fala, não, Felipe, acho que isso aqui não vai valer a pena, né? E vai puxando aqui e lá. Então, essa parceria, essa proximidade a gente tem que ter e é um dos valores do ágil. Então, já trazendo um pouquinho do ágil para o teu jurídico aí, né, Felipe? Exatamente, Gisele. É uma proximidade grande mesmo, né, para que as melhorias e os ajustes sejam entregues a tempo, né? Eu falo tanto com o Gustavo, né, que a semana que ele tirou férias lá, eu quase entrei em depressão. Falei, pô, o cara não fala mais comigo e tal, né? Mas, brincadeiras à parte, tem sido uma interação muito grande entre os times mesmo, né? Acho que esse aspecto do ágil, a gente tem uma cultura que está aumentando cada vez mais no Magazine Luiza de ter esses princípios, né, para trabalhar, né, esse tipo de metodologia. Em grande parte impulsionado pelo Leves, né, que é um time de tecnologia, o pessoal usa muito esses métodos lá. Hoje a gente tem até uma área estruturada de agilidade dentro do Magazine, que compartilha conteúdos, né, cursos, vídeos, materiais, para o pessoal entender as técnicas e como pode aplicar no dia a dia. Então, cada vez mais a gente tenta absorver isso para o nosso dia a dia. E aí fica mais fácil trabalhar, né, quando o parceiro usa essa metodologia também, né? Fica todo mundo na mesma página, né? A gente já sabe como lidar, como disparar as coisas. E tem sido uma sinergia muito boa, né? O time é muito bom. Até agradecer aí o Léo, o Flávio, o Thiago, são super parceiros, né? A gente tem os canais normais, vamos dizer assim, de acionar, né? Que é o Helpdesk, 24 horas por dia, o pessoal abre chamado para o que precisar, né? Para sugerir ajuste, melhoria, reportar eventuais erros da plataforma. Mas, para mim, o essencial é essa disponibilidade, né? É o momento que a gente precisa, a gente dá uma ligada, Gustavo, estou precisando de alguma coisa aqui, né? Ele falou da prioridade 0, prioridade 1. Gustavo, prioridade -1 aqui. Eu preciso do negócio para ontem, porque está impactando um relatório para a diretoria, tal. Não, vamos priorizar isso aí, vamos pôr na mesa, já aciona todo mundo, né? Se for o caso, a gente faz alguma reunião emergencial também, né? Quando é algum fluxo mais importante. Então,
ter essa integração com o time, né, essa interação direta aí no dia a dia, semanalmente, deixa o projeto muito mais redondo também, né? A gente tem um acompanhamento de perto e foi aquilo que eu falei também, né? Não deixa os fluxos esfriarem, né? Não deixa a coisa ficar morosa, chegar lá no final já não lembra muito bem o que precisava alterar, o que precisava ajustar, né? Então, essa interação tem sido muito boa. Eu tinha anotado, o que eu tinha anotado aqui? Uma coisa, enquanto você procura aí, Felipe, só fazer um comentário. Uma coisa que eu percebo bastante, né? Eu já tinha uma integração grande aí com vocês da Magalu, mas eu percebo que o Brainlore trouxe também uma integração interna muito legal, né? Entre os times. Então, a gente tem o Labs, que ajuda muito a gente aí no dia a dia, né, a gente teve reuniões aí praticamente diárias sobre isso, aí o Centro de Serviço Compartilhado também foi integrado aí para atuar nisso e ajudar a evoluir com as visões. E como o Brainlore trabalha com gestão à vista e painéis de trabalho, acaba que todo mundo tem a visibilidade do que está em aberto, o que está pendente, o que não está, o que está baixado. Então, você traz uma clareza de informações, de necessidades, que acaba forçando essa interação entre os times. Né? Não sei se você percebeu isso aí, mas é algo que, estando de fora e dentro também ao mesmo tempo, né, eu percebo que isso tem uma interação constante, né, entre os times, de melhoria. Né, isso é bem legal. Com certeza, o pessoal tem interagido mais. Até um exemplo disso, na prática, aconteceu, acho que no mês passado, uma pessoa veio me acionar de um outro time, falando, viu, tem alguém olhando para a linha XYZ do painel do CSC? Porque tem uns casos vencidos lá, eu fiquei meio incomodado de estar uns casos vencidos lá. Falei, não, tá tranquilo, já tá tudo alinhado, mas é exatamente isso que você falou. Como todo mundo está nessa visibilidade, nessa interação, as pessoas acabam se preocupando com o todo mais, né? Você começa a olhar para a operação mais como um todo e você não fica só concentrado no seu mundo, né? Você está olhando o que todo mundo está fazendo e isso é bom porque motiva todo mundo a caminhar para o mesmo rumo também, né? Mas uma coisa que eu tinha notado agora, eu lembrei, nesse ponto de priorizações, né? Ele acaba sendo um grande desafio para quem está envolvido nesse projeto, né? Eu acho que vocês têm o mesmo sentimento, mas o meu sentimento aqui é que eu quero ajudar todo mundo, né? E como a gente tem recursos limitados, desenvolvedores limitados e tempo limitado, é impossível você ajudar todo mundo. Então, nessa questão de priorização, às vezes a gente fica num conflito forte interno, né? Puxa, quem que eu vou ajudar primeiro, né? E é bom ter o respaldo do parceiro nesse momento também, né? Porque uma coisa que a gente tem muito claro é o quanto vai demorar isso. Isso é uma coisa fácil, médio ou difícil de implementar? Será que eu consigo fazer de uma outra forma que me entregue o mesmo resultado, mas de uma forma mais fácil, né? Então, ter esse respaldo de vocês é essencial, né? Esse aqui vai um ponto positivo para o Brainlaw também, porque em nossas conversas todas eu nunca escutei a frase, cara, isso aí não vai dar para fazer, sinto muito, isso aí é impossível. Eu já escutei algumas vezes, Felipe, isso é muito difícil de fazer, mas que é impossível não, né? Acaba sendo possível, mas ter o parceiro do lado, o que eu vejo que vocês fazem bastante também é sugerir, trazer já a sugestão para o problema, né? Toda a equipe tem uma cabeça de solução muito forte, né? Então, se eu trago uma questão que às vezes é muito difícil, o pessoal já traz de volta, ó, isso é muito difícil de ser feito, mas talvez a gente possa fazer desse outro jeito, que vai atender 90%, mas vai levar 1/10 do que levaria para implementar. E aí, com qual a gente segue, né? E deixar na mão do cliente também tomar essa decisão e o caminho de seguir. Isso aí tem sido muito positivo também nas interações. Acho que dá até para a gente caminhando aqui, né, Felipe? Eu queria que você e o Gustavo contassem um pouquinho sobre essa questão da gestão estratégica. Eu sei que o Gustavo tem muito, né, tem defendido muito isso até para a gente, como uma linha de frente mesmo do Brainlaw, né, de atuar como
como um Enterprise Legal Management, que a gente trabalha muito a questão estratégica, né? E a divisão de vocês internamente lá na Magalu proporciona isso, essa visão do que é operação, que você coordena lá, também com a visão do técnico jurídico, né? Então, eu sei que o Gustavo gosta muito de falar sobre isso, né? Sobre essa questão da gente trazer um pouco da visão não só de RP jurídico, aquela coisa formatada, fechada, como a gente vê no mercado aí com os nossos concorrentes, mas também a gente ter essa flexibilidade de ir ajustando conforme o cliente pede, porque a estratégia do negócio está muito vinculada, né? E vocês estão todo dia mudando, né, um pouquinho, adquirindo outra empresa, outra operação que está entrando. Então, a gente começou num projeto com X empresas vinculadas, né, na Magalu. Hoje a gente tem um volume ainda maior, e não só a integração de pagamentos, mas também de acordos e tudo isso. Então, para nós, é legal ter essa visão tua do Legal Ops, assim, sabe? Não sei se o Gustavo quer colocar alguma coisa antes do Felipe explicar um pouquinho da questão do Legal Ops para a gente encerrar. Legal, acho que caminhando para o fim aí, a gente sempre acreditou muito no Brainlaw, né? Que a nossa missão era ajudar nessa transformação dos departamentos jurídicos para que sejam cada vez mais áreas estratégicas dentro das empresas, né? Menos operacionais e mais estratégicas. E nada como ter uma tecnologia que linke as questões operacionais, a visão de negócio, etc. É isso que a gente acredita no Brainlaw. Nós não somos um ERP jurídico, né? A gente é um hub, a gente se vê como um hub de soluções jurídicas e para resolver as dores dos nossos clientes, né? As limitações que a gente coloca na mesa, como o Felipe colocou. Eu agradeço essa colocação dele. Até não estava no nosso script aqui, mas muito legal. E eu acho que as dificuldades, uma vez enfrentada e colocada na mesa e tratada em conjunto com o cliente, a gente consegue achar um caminho viável e que resolva a dor que a gente precisa, né? Então, enfim, essa palavra final aí, eu queria deixar para o Felipe encerrar, né? E fique à vontade aí, Felipe, para comentar aí algo que você queira aí. Eu acho que, do ponto de vista estratégico, o hub jurídico aí do Brainlaw ajuda em duas frentes, né? A primeira é justamente essa que o Gustavo estava falando, adaptações necessárias para a gente desonerar o legal, né? Então, essa é o principal papel do Legal Ops hoje na companhia, né? Se eu estou falando de operações, eu preciso tratar do não jurídico para que o jurídico possa tratar e atuar e atacar com o máximo de força, né, e concentração no jurídico. Então, se o jurídico estiver preocupado com o cadastro, se está chegando ou não, se está cadastrando certo ou não, ele não vai estar olhando o caso. Se ele estiver preocupado com o pagamento, se está pagando ou não, se está dentro do prazo ou não, se está voltando ao cumprimento, ele não vai estar atuando no legal. Então, todas essas alterações, melhorias, ajustes que a gente busca na plataforma é sempre passando pela desoneração do jurídico, né? Esse é o nosso principal propósito aqui como Legal Ops. E a outra frente que eu vejo que é muito benéfica e que a gente ainda vai ter muitos bons frutos no futuro, né? Que eu olho sempre para essa frente muito esperançoso do que a gente vai ter daqui 1, 2, 3 anos, que é a facilidade com que a gente consome os dados da plataforma, né? Então, a companhia como um todo está caminhando para o data-driven, né? Cada vez mais. Desde que o Frederico assumiu a presidência, ainda mais nesse movimento de digitalizar e de tomar decisões com base em dados. E o jurídico segue o mesmo movimento. A gente faz uma gestão muito forte de indicadores dos escritórios, né? Indicadores jurídicos de entrada, saída de processo, ticket médio, como que está a atuação, né, de todos os escritórios parceiros. Mas a gente tem um mundo gigante por trás disso, né? A gente tem dados das operações mesmo, né? Quanto tempo eu estou fazendo um cadastro? Quanto tempo eu estou realizando um pagamento, né? O meu subsídio, em quanto tempo ele está chegando na mão do escritório para ele se defender numa contestação, numa audiência? Isso está chegando, é um subsídio bom, é um subsídio ruim, ele está sendo bem atendido? Todos esses indicadores podem estar disponíveis para nós através dos dados do Brainlaw, né?
Então, essa frente estratégica vai ser um salto muito grande para a gente também, né? A gente confia muito nessa frente. E só para concluir falando um pouquinho do nosso Legal Ops aqui, né, Gisele, que você tinha até comentado, aqui a gente está baseado em 3 pilares, né? A gente tem o pilar financeiro contábil, que é quem cuida do orçamento, da área, né, do jurídico, controla as contas de despesa, as contas de provisão, civil, trabalhista, né? A gente tem a base de dados, né, o pilar de dados, que justamente agora que eu falei faz toda essa gestão dos indicadores, né, disponibiliza para as áreas, faz a provocação com as áreas, né, com base nos dados do departamento, e o pilar de tech, que está sempre perseguindo as melhores medidas de inovação, de tecnologia, faz o contato com as startups, está sempre no mercado procurando as melhores práticas, né, fazendo benchmarks também para ver o que as outras empresas têm utilizado, o que tem dado certo, né? Essas 3 frentes focadas nesse princípio que eu falei de desonerar o legal, né? De deixar os advogados do departamento voltados mesmo para aquilo que eles são feras em fazer, que é a análise jurídica como um todo, e os pareceres, processos, carteiras, tudo para a companhia, né? Acho que aqui eu encerro minha participação, agradeço novamente a Gisele pelo convite, o Gustavo pelo convite, pela parceria aí desse projeto dos últimos meses. Foi muito bacana estar com vocês aqui discutindo hoje. Nós que agradecemos, Felipe, por você Igual. compartilhar tanta coisa boa aqui com a gente, né? E espero que a gente possa fazer outro específico de integrações aí, né? Contando o case da Oracle. E aí outros também que a gente pode fazer, inclusive até mesmo de acordos, enfim, tantas outras frentes aí que a gente acabou abrindo com vocês aí, com essa parceria com a Magalu. Então, muito obrigada, Felipe. Gustavo, alguma coisa para a gente encerrar? Eu só agradecer ao Felipe, a presença de todo mundo que pôde participar aí, e quem tiver interesse de conhecer o Brainlaw, né, tem o nosso site, tem o canal do LinkedIn, né, e se quiser mandar um e-mail para marcar alguma questão, contato@brainlaw.com.br. Tá? Aí o nosso time recebe isso e dá um direcionamento. Mas queria agradecer ao Felipe aí. Obrigado, Felipe. Valeu, gente. Hoje a gente não tem reunião, né? Então hoje acho que não tem, né? A gente não se vê. Não, hoje está livre, mas segunda estamos juntos, viu? 11 horas da manhã. Beleza, obrigado. Isso aí, Viu? obrigada, pessoal. Valeu.